Boa noite a todos, boa noite a todas, né? Hoje a gente dá sequência à às nossas transmissões ao vivo da Rede de Sustentabilidade em Quixadá e nós temos a honra de hoje ter como convidado especial o Júlio Jamaica, né? Nosso brother, nosso irmão. Boa noite, Júlio, seja bem-vindo. O Júlio faz parte da rede, é pré-candidato a vereador de Quixadá. E o Júlio é um cara que a gente tem muita admiração por saber da história do Júlio, né? Nós temos assim uma relação de proximidade e de saber o quanto o Júlio representa assim na nossa história, propriamente em Quixadá, né? A minha adolescência é marcada pela voz do Júlio, né? Animando nossas festas, nossas noites, nossos carnavais. E como ator, como produtor, né? Como músico, o Júlio tem da humanidade, da dedicação que ele tem, né, com o que ele faz de melhor, que é cantar, que é tocar, que é tudo isso, né? Então, Júlio, sinta-se bem-vindo e fique à vontade para se colocar, para contar um pouco da sua história. Esse espaço é nosso. Ok, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. E queria dizer que é uma honra fazer parte da rede de sustentabilidade. Quando eu recebi o convite pelo meu amigo Cícero Freitas, né, me senti honrado pelo reconhecimento da minha trajetória, do, do meu trabalho, né? Até então, que a gente que vive na luta não dá muita atenção, mas a partir disso eu comecei a ver o quanto era importante repassar essa história, né, contar e repassar esse exemplo são 32 anos de música, vivendo de arte, né, e durante algum tempo sendo militante da arte, né, como arma social. E quando o Cícero me fez o convite a, a me lançar como candidato ao legislativo, eu fui pensar, comentei com minha esposa e fui pensar na importância de ter alguém no legislativo representando a arte, a cultura, e já de pronto eu aceitei, e assim, são 32 anos de história, não só aqui em Quixadá, mas viajando por todo o Brasil, né, e tendo uma vivência com produtores, com outros artistas, com militantes da arte, da cultura, e vendo o quão é importante a arte na vida das pessoas, né? Vou citar um exemplo, esse momento agora. O que seria esse momento de confinamento? O que seria das pessoas sem a música, sem as artes cênicas, sem a arte em geral? Né, na verdade? E estou aqui, nesse momento, para conversar com as pessoas e contar um pouco da minha experiência e contar um pouco dos meus planos, do que eu tenho ideias, né, para contribuir com a arte do nosso município, né, e usar isso como arma social, como eu costumo dizer, né, sim. E iniciando esse debate, né, eu convido a todos que estão aí a, a fazerem perguntas para a gente, porque a rede ela tem como proposta o diálogo coletivo, né? Estamos aqui para fazer essa provocação, para iniciar esse debate e convidar todos para participarem. É isso mesmo, Júlio. É uma satisfação poder contar com você, né? Poder contar com outras pessoas que também são ligadas à cultura, ligadas à saúde, né? Ligadas à construção civil.
ligada à educação, porque o nosso grupo é justamente a partir dessa sua observação de compreender que a diversidade, a pluralidade é o que é a nossa riqueza cultural. E aí é importante nesse momento a gente poder estar utilizando, né, as tecnologias para estar comunicando, né, para estar de alguma forma apresentando o movimento Rede Quixadá, né, e aí a gente vem com essas sequências de lives, né, a gente teve a live de apresentação da rede em torno do Neto Inácio, do Edson Júnior, né, da Geisa, do Perúcio, que são pré-candidatos pela rede e que vêm muito comprometidos, né? A gente tem percebido assim de que forma a gente consegue se planejar e se comunicar ao ponto de entender o grupo e a relevância política do grupo, né? Porque a rede ela chega nessa pegada, né, de entender que é necessária a quebra do monopólio dos grandes partidos políticos. Se nós não quebrarmos esse monopólio, a gente vai continuar com essa polarização ideológica, um atrapalhando os outros, um esculhambando os outros, e a nossa política é diferente, em forma e em conteúdo. Um abraço para ele. A ele também é pré-candidata pela Rede Sustentabilidade. Próxima live, a ele vai estar com a gente está só organizando a agenda para a gente poder estar justamente mostrando esse grupo, a cara que tem esse grupo, e a rede vem nessa perspectiva, a gente pensar uma cultura política, né, que não seja atrelada às grandes tradições, às grandes fortunas, né, que seja uma política comprometida com a educação, com a cultura, né, e como o Júlio sempre reafirma, com a coletividade. Né, a coletividade é o que, de fato, dimensiona a importância de grupos como a rede, como associações, né, como coletivos, como os conselhos, todos esses, né, todas essas são entidades importantes para a gente pensar a nossa democracia e pensar nossas políticas públicas. Júlio, o que é que você acha que pode ser de tão relevante a arte e a educação, já que você teve uma experiência, né, com a Secult, que normalmente as suas atividades elas são pautadas na arte e na formação. Não é só arte para o entretenimento, né? A arte aí enquanto instrumento formador, enquanto instrumento educacional. E aí, gostaria que você ficasse à vontade para contar um pouco dessa sua experiência, da sua trajetória em torno dessa discussão e dessas realizações, dessas ações concretas que, de fato, transforma a realidade do município, de uma região. Bom, Cícero, antes dessa vivência na Secult, eu tive uma experiência como arte educador no colégio do município, na escola do município, e eu pude sentir o quão é relevante a arte no momento de aprendizado, no momento de formação, né? Como arma social, como eu costumo falar. E assim, inicialmente, as crianças do meu convívio, na época, eles começaram a tentar entender. Gerou uma certa curiosidade, eu levando um professor de música, uma pessoa exótica, aquela coisa toda, e gerou aquela curiosidade e eles foram se juntando, se aproximando, e hoje, de vez em quando eu encontro com alguém que diz, professor, a partir daquela época eu comecei a tocar violão, e minha vida mudou, sabe? Minha vida mudou a partir daquele momento. Inclusive tem um que é músico, que toca no grupo de pagode hoje. E assim, e eu comecei a sentir a necessidade de executar essa missão, né? Muito depois veio a vivência na Secult, onde eu pude estar junto de algumas ações realizadas com escolas, com movimentos, né, sociais, e vi também a importância da arte como formação, juntamente com a educação.
né, como formação do cidadão, né, e assim, e começou a vir muitas ideias, e quando surgiu essa proposta, esse convite, eu me senti na obrigação de aceitar e, e colocar em prática, e tentar colocar em prática, no intuito de colocar em prática essas ideias, né? O acesso à cultura, o acesso à arte como formação do cidadão, né? Que eu acho que isso pode ser mais amplo, esse processo de acesso pode ser bem mais amplo, né? Por exemplo, nas instituições de ensino, usar o tempo integral, né? Usar o tempo integral, incluindo a arte em todas as linguagens, né? A dança, as artes cênicas, a música, né? E eu acho que eu posso contribuir, sim, com isso, uma vez que eu consegui estar lá ocupando uma cadeira no Legislativo, a minha luta vai ser em prol disso, né? Na capacitação do profissional, do artista, por exemplo, trazer um curso de música para Quixadá, né? A formação do músico, né? E das outras linguagens também, sabe? Eu acho que é possível, basta basta mais um pouco de esforço. Eu acho que é possível, sim, a gente executar esse projeto, sabe? E estou inteiramente disposto a lutar por isso, entendeu? Nossa, muito bom, João. Muito feliz com suas colocações, com o seu humanismo, né? Porque uma das coisas que a gente tem trabalhado dentro da rede é justamente pensar, né, a cultura, a arte, evidentemente, mas por trás dessa arte, quais os objetivos que nós temos dela? Tem arte, o nazismo teve arte, o fascismo teve arte. Nunca tem aniquilação da arte. Tem a aniquilação da arte que problematiza, da arte que provoca. E aí essa arte que é a arte responsável pelo empoderamento do cidadão, essa arte é perigosa. Só que para a gente não. A gente acredita que ela é importante, porque empoderar-se é você se apropriar de outras linguagens. O cidadão, a cidadã que cresce, né, aprendendo a dançar, aprendendo a cozinhar, e culinária também é arte, né, aprendendo a tocar, a cantar. Você acha que essa pessoa, né, ela não vai ter outras possibilidades, outros poderes para poder lidar diante de um mundo cheio de crime, cheio de corrupção, cheio de negação de direitos? E aí é onde eu acho interessante, Julinho, quando você coloca a importância do acesso, porque é um direito fundamental. A cultura, os bens culturais, o nosso patrimônio cultural, a nossa memória, ela é prevista na Constituição. E aí, quando se prevê, né, um bem como um direito, né, a cultura como um direito, a gente precisa fazer, né, essa acessibilidade, porque não adianta a cultura estar dentro dos grandes palácios, né, estar dentro das grandes estruturas. Né? Como é que a gente pensa a cultura? E aí, eu quero dar uma boa noite, né, a quem está entrando na live agora, o Alex, a Inês já entrou há um bom tempo, e aí esses comentários a gente vai conseguindo acompanhar. E a metodologia que a gente utiliza nas lives é justamente essa. É a gente poder apresentar um pouco do que a gente vem pensando e logo em seguida a gente abre para perguntas, colocações, sugestões, críticas, posicionamentos, né? Porque a nossa perspectiva é essa, é, é alargar o debate sobre as nossas políticas públicas. João Vitor, boa noite, meu irmão. Um abraço para o João Vitor.
e pensar sobre as nossas políticas públicas e pensar também sobre como é que a gente entende, né, a arte, a educação, a saúde, antes pensando o ser humano. Né? Então, a gente pensa uma gestão pautada no humanismo. Né? Então, assim, as pessoas que são contra os humanos, realmente fica muito difícil, né, acompanhar esse diálogo, mas aí a gente tem esse trabalho pensado também em incluir, né, incluir as pessoas que também não compreendem o que é o humanismo, ataca as ideias que estão por trás da defesa do ser humano, né, e o ser humano ele precisa, de alguma forma, estar protegido, porque a gente sabe o que acontece quando se nega direitos, quando se queima livros, né, quando se censura, a gente sabe o que é que isso pode resultar, porque a história está para contar. Né? E aí a nossa memória é importante nesse sentido, porque a gente precisa lembrar o que se pretende esquecer. Né? E a gente está vigilante nessa discussão, porque a gente pensa em fazer um trabalho na política de Quixadá de uma forma diferente, com atores diferentes, né? Com educadores que também já estão e que podem fazer diferente. E aí é isso. A Inês tem uma colocação aqui, Júlio. A arte que faz o povo pensar não é tolerada por quem quer uma sociedade desigual e escravizada intelectualmente. O que você acha disso aí, Júlio? Com certeza, eu concordo plenamente. Eu acho que o acesso à informação, o acesso à cultura, o acesso à arte, ele provoca questionamentos, né? Por que está sendo assim? Por que eu não tenho esse acesso? Né? E isso, para quem pretende, ter uma sociedade desigual, uma sociedade submissa, a submissão do cidadão, isso é um prato cheio. Né? Então, eu acho que tem que ter sim o acesso. E a cultura é ligada à educação, ela traz esse acesso, entendeu? E traz a questão do humanismo, como você colocou, né? E ela é importante, como está colocando a nossa amiga Inês, é um remédio para a alma, para a mente, ela ocupa a mente. Nós colocamos, como você colocou mais cedo, a criança que pega num violão, ela jamais vai pegar num fuzil, entendeu? Ela não vai ter essa vontade. Então, essa frase, ela provoca um pensamento, um questionamento e te leva a pensar o quão importante é a arte. Por exemplo, vou citar novamente esse momento, esse exemplo de confinamento que serve inclusive que está trazendo essas questões à tona, né? A gente está vivenciando isso. O quanto é importante a arte dentro de uma casa, né? Ela te traz sensibilidade, te acalma, te traz um sentimento mais humanitário, né? Isso. E eu acho que esse acesso ele tem que existir. A gente tem que quebrar essa barreira. Que a arte é só para as classes mais altas. Não, ela tem que ir em qualquer canto da cidade, sabe? Ela tem que estar a arte, informação, a educação. Exatamente, ela tem que ser para todos, sabe? Não para uma determinada classe, sabe? Ela cria, voltando à minha experiência como arte educador, eu vi, eu descia lágrima dos olhos quando eu via os olhos daquela criança cheia de novas perspectivas, a partir de um simples violão, entendeu? De uma pequena informação, sabe, que era o que a gente podia oferecer naquele momento.
Então, tudo isso, eu acho que a gente tem que trabalhar e ampliar tudo isso, ampliar esse acesso, ampliar essa ideia de, 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 de levar a arte para todos os cantos da cidade, das classes mais altas às classes mais, como é que eu vou dizer, mais necessitadas. Não tirar aquela coisa, é como diz o Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer a vida, diversão e arte, né? Então, é isso, é isso. Eu acredito piamente, como eu sou um exemplo vivo disso, né? Do tempo em que a, a formação, a formação superior, isso era para as classes mais altas, e como eu sou de família humilde, nossa expectativa, nossa perspectiva era de terminar o ensino médio e procurar um emprego. Mas a partir do momento que a arte, no caso a música, entrou na minha vida, já abriu horizontes. Né? Eu pude ver, através da música, eu pude conhecer todo o país, né? Pude conhecer, ter vivência com outras pessoas. Né? Aí eu sempre digo, ai de mim se não fosse a música, né? Se não fosse a arte. Entendeu? Entendi, viu, Júlio? Massa, que massa, né? Poder a gente, né, dialogar, entendendo as experiências, porque as experiências elas são, né, muito relevantes. Na realidade, o nosso maior patrimônio, ao meu ver, né, são as experiências. Agora, uma coisa, Júlio, que eu percebo assim que é interessante, e talvez a gente depois até aprofunde essa discussão, porque é uma compreensão de que a arte já está lá na periferia, a arte já está lá nos bairros mais necessitados, a galera está fazendo arte, com as condições que tem, e aí eu entendo o que você coloca. E aí eu entendo o que você coloca, assim, de poder levar a oportunidade de que essa arte possa ser, né, entendida e compreendida como arte, valorizada Exatamente. como arte. Né? Júlio, antes de passar para as perguntas, eu vou só registrar aqui a presença do Davi Brasilino, meu primo, amado primo, cara fantástico, gente boa demais. E, e a Inês Bandeira, assim, pela força que ela vem dando, né? Quero agradecer também já, desde logo, ao Ronaldo Soares pela articulação, né? Por trás dessa articulação aqui tem uma gerência digital aí com o Ronaldo segurando toda a pancada. Muito obrigado, Ronaldo. Agradecer ao Ricardo Argentino, né, lá de Guaramiranga, um cara, né, que a gente já de Guaramiranga, né, porque a identidade, nós precisamos fazer um debate sobre identidade, né, Júlio, para pensar aí essas questões. Que é um cara muito, muito amigo e irmão, né, eu entendo mais como bem mais irmão do que propriamente amigo, mas é amigo e irmão. E eu quero também registrar aqui um abraço para o Marcelo Lima. O Marcelo Lima é irmão do saudoso Netinho, e irmão do doutor Marciano, e nós temos uma relação de afeto muito, muito significativa assim, na nossa história, né, a partir, né, da nossa memória, e dizer que ele sinta-se abraçado, porque ele faz parte, né, da nossa família, né, a gente construiu afeto juntos, no sentido de estudar juntos, de partilhar experiências, né, que é aquilo que a gente vinha conversando, né, Júlio? E aí esse acúmulo de experiência é o que, de certa forma, junto com a nossa memória, possibilita que a gente compreenda esse processo histórico, nos compreenda como sujeitos históricos, né? Nos compreenda como partícipes do nosso tempo, né? Nós participamos de um tempo, e esse tempo é a nossa radiografia, né, histórica. Isso é muito importante, porque isso nos liga e isso faz com que a gente entenda o amor que nós temos pela nossa cidade, pelos nossos amigos, pelas nossas famílias, e o quão importante é pensar a nossa cidade, né, naquilo que a gente vem pensando, na coletividade, né, não seja o eu,
né? Não é o eu, não é o aquele, somos os nós, né? A gente precisa ser nós para desatar muitos nós, porque nós vivemos uma sociedade complexa, com muitas demandas, muitos problemas, e se a gente não parar e sentar para discuti-las, infelizmente, nós não temos como ter resultados diferentes, né? Então, a gente vai passar para perguntas, se alguém quiser se colocar, né, se criticar, né, porque é aquilo que a gente vem reforçando, né, Julinho? A crítica é bem-vinda. Toda crítica é positiva, não tem crítica negativa, não. O Rômulo Melo, um abraço para o Rômulo, um artista também. E aí, enquanto isso, a gente vai colocando algumas questões, né, Júlio? E vai ficando à vontade para se colocar, porque normalmente as pessoas entendem as lives, né, um pouco estendidas, quando passam de 20 minutos, né? Eu não sei bem como funciona isso, né? Porque minha experiência foi muito mais nos reunindo horas e horas, discutindo problemas, seja na faculdade, seja, né, no movimento estudantil, seja no Caju, CITIA, que era o coletivo de assessoria jurídica popular que a gente criou na época que cursava direito, e a gente passava, né, muito tempo pensando sobre a nossa condição, sobre de que forma a gente percebe os problemas, os fatos, os acontecimentos, e de que maneira a gente vai intervir, né, ou se omitir. Então, por Exatamente, isso que a gente está fazendo esse debate, né, Júlio? Exatamente, sim. Como você colocou, realmente a arte já existe nas periferias. Alguma semente em algum momento foi plantada, né? As sementes, grande Cleitinho, Carlos Cleito, grande ativista aí da cultura, todo o meu respeito. Cleitinho me inspira, Júlio. Desculpa eu estar cortando sua fala, mas eu preciso dizer que o Cleitinho me inspira muito, velho. Com certeza, é uma grande inspiração para todos nós que somos artivistas, né, como você coloca. E o Cleitinho, eu sempre falo, eu sempre bato palmas para o Cleitinho pela coragem, pela garra, sabe? Muito obrigado, Cleitinho, por tudo que você faz, pela semente que você planta, sabe? E ele é um grande responsável por trazer a arte da periferia até o centro, até os grandes centros, sabe? E era exatamente isso que eu ia falar agora, que existe arte na periferia, mas ela tem que vir. Ela tem que vir, tem que ser dada a importância que ela merece, sabe? De criar outras perspectivas na mente, na mente daquela pessoa que está executando a arte na periferia, porque com certeza ali está nascendo um cidadão, um pai de família, sabe? E ele não vai, com certeza, não vai se envolver com outros tipos de coisa, né? Por exemplo, a marginalidade, né? Então, bem colocado, como você diz, que existe arte na periferia, mas ela tem que deixar de ser marginalizada, sabe? Por ser da periferia. Ela tem que ter a importância que ela merece, entendeu? Como arma social. Sim, verdade, viu, Júlio? Entender que a gente pensar a cultura, né, a gente ir para além das questões que estão postas como habilidades artísticas, né? Que as habilidades artísticas são muito importantes, mas a cultura ela é bem mais ampla, ela é bem mais abrangente no que tem feito isso. Mas sobre as linguagens artísticas, Júlio, eu acho importante reforçar que você imagina uma criança tendo acesso à linguagem da escrita, e aí da escrita que permita ela entender a escrita na dimensão da poesia, não é escrever para repetir, né? Não é escrever para copiar, é escrever para criar, né? E aí essa criança tem a habilidade da poesia, da literatura, né? Tem a habilidade da dança, da arte cênica, do teatro, da música. Quantas habilidades esse cidadão, como você diz,
ele vai ter para poder, né, responder. E pode ser que as pessoas que se apropriem da linguagem artística não se tornem um profissional naquela arte. Não precisa, ele não é obrigado a isso, né? Você ter acesso à arte, isso acrescenta na sua formação. Né? Então, quantas formações não vai ter uma criança que tem acesso, né, a diversas linguagens artísticas diariamente na sua escola e que a escola seja esse espaço de acolhimento, né? Eu acho que não de confinamento. A gente tem que pensar essa escola, se nós queremos escolas grades ou escolas pássaros, né? A gente tem que definir isso aí como orienta Rubem Alves, né? Então, um abraço para o Vevé, um grande amigo, né? Tô com saudade do Grande nosso Vevé. encontro com o Jacaré. O Jacaré também é um nosso apoiador, o Jacaré motiva, o João Vitor motiva muito, né? O Sandrinho, nosso primo aí, é um cara que tem, assim, desde o começo, dado força. Então, eu acho, Júlio, que a gente está no caminho certo. Eu achei, durante um tempo, que poderia ser loucura, né, estar, de certa forma, se propondo, querendo construir uma política para Quixadá, porque se constrói essa cultura de que o espaço da política é definido por alguns sujeitos. Ninguém pode tocar, ninguém pode ousar em ocupar. E aí eu acho, né, e nós como rede entendemos que é preciso ter circularidade de poder, é preciso ter novas lideranças, é preciso fomentar novos debates e poder entender o quão é relevante a juventude participar da política. Pensa uma política feita só por anciões. É uma política pensada na República, na proclamação da República. E aí a gente precisa entender que hoje o papel da juventude, né, não é, a juventude não é o futuro, né? A juventude é o presente. Então, essa galera que está manipulando muitas informações, né, é a juventude que eu acredito que, tendo uma capacitação humana, pode desenvolver projetos incríveis, né, porque a gente entende que não basta desenvolver a técnica pela técnica, essa técnica ela tem que ser bem elaborada, mas por trás dela tem que pensar uma dimensão ética e de princípios, né, porque técnica por técnica, né, se fizeram muitas cirurgias sem anestesia durante o nazismo, né? O fascismo. Verdade. E aí a gente precisa pensar a dimensão da técnica, mas também a dimensão humana. E aí essa ideia que você colocou da escola integral, né? E o segundo tempo sendo o espaço em que a gente não quer abandonar conteúdo, mas que esse espaço de aprendizado possa ser preenchido com linguagens artísticas, né, com compreensão do nosso patrimônio, da nossa memória, porque também não é só prática, porque prática não é diferente de conceito, a gente entende que conceito e prática, eles estão intimamente ligados, se a prática diferencia muito do conceito, isso é parte de um conceito, que quer separar a prática, né, e aí é na prática, é no fazer cotidiano que a gente vai pensando nessas questões. Então, não vieram questões, assim, né, para que a gente pensasse em algo assim elaborado de resposta, né, Júlio? E aí eu acredito que a gente pode se encaminhar para as considerações e a gente, desde logo, já agradece a sua presença, já agradece a sua disponibilidade de estar na luta aí há 2 dias que nós estamos na luta tentando manipular esses recursos tecnológicos, né, Julinho? É um negócio que não é simples. E por isso a importância de, né, muitas compreensões em torno da participação política, porque a gente acredita que cada um tem muito assim a contribuir. Cada um de nós tem a nossa história, tem a nossa compreensão de mundo, tem a nossa inteligência. A gente não pensa que tem seres inteligentes e seres não inteligentes. Não. A gente tem que se compreender diferente em muitas coisas, mas em outras nós somos iguais. Todos nós somos inteligentes. Agora, as oportunidades para poder, né, exercitar essa inteligência, manifestar essa inteligência, aí é uma outra discussão que a gente vai aprofundar logo mais. Cícero, muito obrigado por você estar sempre acompanhando, sempre se posicionando, outro que dá força para a gente entender. Maria Maia, minha prima do coração também. E aí, Julinho, fique à vontade para fazer suas considerações e levantar mais colocações. Esse espaço é para a gente poder estar fomentando isso. Outro dia eu estava pensando
o quanto nós temos de riqueza sem o devido acesso. Nós temos uma história linda de Cega Deraldo, temos outros artistas, temos artistas vivos, Isidoro, né? Dona Raquel de Queiroz, sabe? Isso tem que chegar até a periferia, tem que chegar até as escolas, isso com muita força, sabe? Não só uma pequena semente, tem que chegar com tudo mesmo, com total acesso, sabe? Isso tem que as pessoas têm que conhecer, as novas gerações têm que tomar conhecimento e têm que se apropriar dessa história, sabe? Para incentivar a pensar, sabe? Temos artistas, temos o cancioneiro popular, os cantadores de viola, que é uma cultura linda, sabe? Temos nosso grande Guilherme Calixto, sabe? Já vem de Cega Deraldo, e vários outros que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas tem muita coisa bonita para levar para as escolas, para levar para a periferia, sabe? Para provocar as crianças a pensarem, a levar isso como exemplo, entendeu? Eu acho que é onde a gente vai atuar com mais força, sabe? Onde a gente pretende atuar com mais força. Levar essas informações, as pessoas a conhecerem. Nós temos um museu em Quixadá, levar as pessoas para conhecerem, sabe? As histórias bonitas que nós temos para contar aqui em Quixadá, sabe? Quixadá tem uma riqueza imensa, sabe, culturalmente falando, e as pessoas têm que ter esse acesso, sabe? E é onde eu pretendo atuar. Gera uma certa revolta quando eu vejo que, quando eu trabalhava na Casa de Saberes, estava lá pela Secult, chegavam as pessoas nunca tinham ouvido falar do Cega Deraldo, sabe? Pelo amor de Deus, que é isso, sabe? Essas informações têm que chegar às pessoas, sabe? Sem referência. Não é verdade? Júlio. Desculpa. Sim. Não, mas é isso mesmo. Era isso que eu queria falar. Massa, Julinho. Mas era isso. É a nossa memória. Sem a nossa memória, qual é a nossa história? Sem história, o que é que nós somos? Somos um poço de individualidade. E aí é o nosso mundo, simplesmente. Não importa ninguém, nem mais nada. Nem quem vem, nem quem vai. Não importa, só importa o indivíduo. E aí é isso que a gente precisa refletir. Porque de que forma a gente está tendo a nossa compreensão histórica? Eu sei que é importante entender da história da Europa, né, da Ásia, dos egípcios, todos eles são importantes, que é a história da África que ninguém diz, né, mas a história do Egito é muito importante. Mas, aliada a isso, ou talvez antes disso, nós precisamos compreender a nossa história. Então, nós temos um programa do governo do Estado, né, que é os mestres do mundo, né, que é um programa pensado na Unesco, e é uma referência na Unesco também, o projeto que é desenvolvido aqui no Ceará. Então, temos vários mestres. O mestre Chico, lá da Boa Água, vai ser reconhecido como mestre. Eu tenho fé em Deus, porque há tantos anos o mestre Chico desenvolve um trabalho tão interessante com o Boi, o Ednei também tem feito um trabalho lá, o Fernandinho. Então, a galera que é importante estar dentro das escolas, né? Essas pessoas não podem ficar fora da escola, porque tem também um projeto do governo do Estado, e aí eu não estou querendo entrar na esfera do mérito do governo do Estado de defesa, não. O que eu quero dizer é que tem um projeto que é para os mestres ir para dentro da escola. Né? E aí a gente poder trazer a sabedoria para dentro da escola. Por quê? Porque a escola é uma integradora de conhecimento. Se você está todo dia aí na escola, é uma testemunha viva, né? E tantos outros amigos professores, Valéria Soares, está na escola diariamente e vê o quanto é importante também ter outros conhecimentos dentro da escola.
Nós não podemos achar que a escola ela é detentora do conhecimento. O conhecimento se dá nas práticas cotidianas. Está dentro da escola também? Está. Mas não existe um monopólio do conhecimento. Então, eu acredito que é muita riqueza isso que a gente está pensando para Quixadá, que é capacitar essa juventude, né, com essas formações, com essas compreensões de cultura, de patrimônio, de história, de memória, trazer nossas referências, porque se nós não temos referências culturais, nós não temos história. Mas nós temos referências culturais. Né? Nós temos Claro. João Eudes, nós temos Maria Prima, que nem entende, mestre expedito, em memória, enfim, tem muita gente que a gente precisa estar lembrando, porque fez parte da nossa história, né? E também é importante enquanto referência. A pessoa faz doce ou faz, né, bordado ou faz uma coisa, um bolo há 30, 40 anos, Júlio. Entende a arte que tem compreendido aí nesse fazer, né? E se a gente consegue aliar isso à educação, a gente vai construir cidadãos comprometidos com a história dele e do outro, porque ele sabe que o outro também tem uma história. O outro tem uma vovozinha, tem um vovozinho, tem um paizinho, tem uma mãezinha, tem um irmão, enfim, tem uma compreensão da sua própria condição enquanto ser humano. Né? Então, muito interessante essa reflexão que você traz de a gente aproximar, trazer, né, para dentro da escola e levar da escola, porque a nossa compreensão de escola vai além. É como você disse, o museu é uma escola. Né? O museu é uma escola, a praça é uma escola, o prédio da Refés é uma escola, a pedra do Cruzeiro é uma escola. Né? A cozinha da menina que faz a cocada, a cozinha é uma do menino que faz o acarajé. Né? Isso aí tem aliado, né, no seu fazer, a sua contribuição no seu contexto, porque cada sujeito é responsável pela sua história. Né? Então é isso que o Eduardo Marinho até coloca. Exatamente. Quem é que costura? Quem é que lava? Quem é que toca? Quem é que bota um tijolo em cima do outro para arrumar ele, né, para poder... Né? Quem é que pinta? São essas percepções simples do cotidiano que, de certa forma, alimenta a gente de esperança de que é possível a gente construir um espaço diferente, a gente aproximar as pessoas em torno da nossa história, da nossa memória, da nossa cultura e transformar a nossa própria cultura, porque é como você falou, é terra de Raquel de Queiroz, de Jacinto de Souza, né, de Jada de Carvalho. Então, é uma terra que tem tudo tem uma indústria cultural em Quixadá, só está inativa. É como todo mundo já reconhece que tem uma indústria de turismo em Quixadá, está inativa. Né? A gente está esperando o modelo da indústria do século XIX, né? Fica lá produzindo muitas coisas com grandes, né, uma chama de fogo, saindo fogo. E a indústria do turismo, a indústria cultural, ela aliada à economia criativa, ela pode gerar recurso e renda para o município, para toda uma cidade, para o mercado local, emprega, né? Enfim, a gente entende essa discussão, só que aí a gente precisa ampliar essa discussão, esse debate, porque eu noto que as nossas condições, dentro desse jogo político, é a condição daqueles que se apropriam mesmo da tecnologia e vai na luta, e o Ronaldo, né, vai nas plataformas, e a gente usa até onde pode, que, né, a partir dali só pago, então Exato. A gente vai até onde pode ser gratuito, né, mas é assim que a gente faz o nosso trabalho, é em cima desse desafio, desses desafios que nos são colocados, que a gente amadurece, que a gente engrandece, né, e assim a gente vai lutando. Júlio, você quer colocar mais alguma coisa? Júlio? Pois é, sim. Eu vou fazer minhas considerações finais aqui. Eu vou parafraseando o poeta Gilberto Gil, grande gênio Gilberto Gil, que é amarra o teu arado a uma estrela, né? Aí tu serás, né? Para você ganhar o mundo, você tem que ficar os pés no chão, na sua terra. Isso fala de cultura, você tem que ter conhecimento,
de onde você, de onde você nasceu, de onde você é, para você ganhar o mundo. E com isso eu agradeço a todos que participaram, aos que estiveram aqui, e mais uma vez reforço que estou me lançando a candidato a uma cadeira no Legislativo e queria mais vezes abrir debates e discussões acerca do meu campo de atuação, que é a cultura, que é a arte, e agradeço a você, Cícero, pelo convite, por abrir esse espaço, a todos da rede, que compõem a rede de sustentabilidade, pela oportunidade, e vamos à luta. Estamos aqui para a luta. Julinho, muito obrigado mesmo, gratidão, meu irmão. E a gente vai continuar fazendo esse debate, né? É a partir disso que a gente, né, vai fazendo um trabalho, né, em torno dos nossos planejamentos, das nossas ideias, né, dos nossos programas, e é basicamente isso. A Gauchinha ó, entrou e disse dá mais valores aos artistas da terra. Quero agradecer a presença de todos, né, agradecer ao Ricardo, agradecer ao Ibrahim, da Fazenda Magé. O Ibrahim reativou lá o restaurante, tem nos acolhido também quando a gente não estava nessa pandemia. Agora a gente está nessa situação, mas a gente tem de tudo tem tudo para dar certo, né? Sobretudo entendendo na esfera local, né? Assim, os números em Quixadá estão Django, piorando, mas exatamente, Django. a gente não está Exatamente. forte, né? O secretário de saúde não tem boas do estado, né? Não tem boas previsões para maio, mas a gente acredita que a partir do isolamento e da gente se manter em casa e fazer esse trabalho de reunião a partir das redes, eu acho que a gente vai fazer vai ter um resultado incrível assim, diante dessa pandemia. Viu? Aí o Cícero aqui coloca, ó, ouvindo vocês, lembro de um grande mestre, um nordestino que nos dá orgulho, Ariano Suassuna, um grande defensor da cultura brasileira e nordestina. Parabéns pelas ideias. Obrigado, Cícero, por estar acompanhando. Obrigado, Django, certo? Agradecer a todos aí. Manu, muito obrigado. Tudo de bom. Deus abençoe você, sua mãezinha, suas tias, seus primos, sua família, que é uma família que eu tenho muita estima. Manu Grangeiro, prima do Manuel Carlos, também é uma guerreira aí pela cultura, pela educação. Deixa eu só ver, o Julinho já se despediu, só ver se tem uma pergunta aqui. Qual o projeto que vocês têm para que não somente o centro e as periferias conheçam e valorizem, né? Interessante essa questão, porque é justamente isso. O valorizar não basta dizer, ai, que obra linda, ai, que música legal. Né? A valorização ela tem que permear as questões materiais. Né? O artista ele precisa de recursos. Quem cria, quem escreve, quem produz, quem costura, né? Precisa de recursos. E aí o reconhecimento tem que se dar a partir desses recursos. O poder público tem condição suficiente de manter todos os funcionários? Não tem. Não tem como o poder público ser o pai, né, dos pobres. A gente tem a missão de prestar serviços públicos básicos, mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa gerar renda a partir da própria autonomia e, claro, né, da costura que vai ser feita entre o setor privado, né, as instituições e o setor público, porque a gente precisa fazer um diálogo muito próximo em torno disso, né? O poder público ele não é, o seu objetivo não é gerar emprego e renda. Quem gera emprego e renda é o setor privado. Né? E aí é importante a gente reforçar isso, que se a gente pensa um turismo para Quixadá aliado a uma cultura, porque não adianta aquele discurso, o turismo é muito bom. Como é que a gente traz turistas sem um povo preparado para receber o turista? E receber o turista só vai estar preparado quando estiver preparado para receber o seu vizinho. Entende? Isso é verdade. Júlio, pensei que meu irmão já tinha se despedido.
Eu sei que também tem as correrias a fazer. Eu disse, Julinha, 20 minutinhos, a gente vai balizando, a gente já vai com quase uma hora. Mas aí eu estava só reforçando a importância, Júlio, porque teve uma questão de quais os projetos que a gente tem pensado para a geração de emprego e renda a partir da cultura, né? E aí a colocação é que quem gera emprego e renda é o setor privado. Só que o setor privado precisa de um setor público fornecendo serviços básicos. E precisa também que a gente se prepare culturalmente para desenvolver o turismo. E se prepare culturalmente para desenvolver o turismo, não é só para servir o turista que vem lá não sei de onde, que ele vem com dinheiro e eu não sirvo ele. O meu vizinho, não. Né? Preparar para o turismo local, né? E entender que a gente organizando o turismo local, a gente organiza o turismo para o mundo. Tá bom? Então, assim, se não vi mais perguntas, a gente vai encerrando por aqui. Agradecer a atenção de todos que estão acompanhando, né? Tanto tempo assim dedicado a ouvir. E aí, desde logo eu já me disponho a também ouvir, porque eu acho que quem se pretende, né, ser gestor, mais do que falar, preciso saber ouvir e não é dar voz a ninguém, porque todos nós temos vozes, né? A gente precisa dar ouvidos, ouvir as pessoas, entender o que elas estão sentindo, entender como é que elas compreendem a sua realidade e juntos a gente pensar num trabalho coletivo pautado em cima das demandas coletivas. Exatamente. Tá Também estou muito aberto obrigado pela atenção. à discussão. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tudo de bom, meu irmão. Tchau, Ronaldo. Obrigado por tudo.